Olá, 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 pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi, do Treinador OAB. Acabei de chegar em casa, cansada de um dia inteiro de trabalho, mas eu não poderia deixar de passar aqui para falar com vocês sobre o nossa pré-contagem regressiva para o exame de ordem, né? Nosso exame tá chegando e ontem nós conversamos sobre tomar a decisão de estudar ou não estudar, né? E aí, você já tomou sua decisão? Você já fez algum plano? Você já vislumbrou uma rota nova? O que você vai fazer para mudar? Bom, primeira coisa. Aí eu tava no carro pensando o que eu ia conversar com vocês hoje, né? Muitas perguntas no inbox, muitas pessoas interessadas no domínio do vade-mecum, inclusive de matérias diferentes, da minha, que é Direito Civil. E eu comecei a refletir sobre a nossa necessidade de preparo, né? Porque algumas pessoas me escreveram e falaram assim: eu não me sinto preparado para fazer a prova, eu não me sinto preparada para fazer a prova. Então vamos refletir sobre isso nessa nossa pré-contagem regressiva? Afinal de contas, se sentir preparado para você é o quê? O que é para você se sentir preparado? É saber as respostas na ponta da língua? É isso que é se sentir preparado? É você ter confiança que você vai tirar 10 na prova? É isso que para você se sentir preparado? É saber todas as peças de cor na segunda fase? É isso que para você se sentir preparado, né? É saber a matéria inteira, né? De cabo a rabo, direito material, direito processual, é isso que é para você se sentir preparado? Então eu tenho uma coisa para te contar nessa nossa breve conversa. Primeiro, a gente nunca vai 100% preparado para uma prova. Tô falando da prova da OAB, mas você pode fazer um comparativo com as provas da sua vida, né? Um encontro, uma reunião, uma audiência, um contrato que vai ser fechado. Sempre existem alguns fatores que fazem com que a gente não tenha 100% de segurança. Oi, Paulinha! E não ter 100% de segurança é bom. Por quê? Porque o excesso de confiança é muito traiçoeiro. Então, eu queria te perguntar nessa noite, nessa nossa pré-contagem regressiva para o exame de ordem, que ainda dá tempo de você decidir passar, de você decidir escrever uma nova história, de você recomeçar seu estudo, né? Se é que você estava estudando, fazer diferente. O que é para você estar preparado para a OAB? Fala aí para mim, o que é? Eu vou te falar o que é estar preparado para a OAB. Tava conversando com um colega meu, que é de um grupo de estudos, e é um cara maduro já, e um super pesquisador, escreve muito e tá nessa lida aí com vocês, né? E tem uma única resposta. Única. Quanto você tá mexendo no seu vade-mecum? Ele é a tua única segurança de aprovação. Porque com ele eu consigo encontrar todas as respostas, mesmo que eu não tenha estudado. E esse exercício é um processo. É como eu andar de bicicleta. Eu começo mal, eu não acho as palavras-chave, eu não sei reduzir o problema que o OAB me deu, fico embaralhado, não sei trabalhar com sinônimos e antônimos, mas eu vou pegando o jeito. E aí é como quando a gente começa a andar de bicicleta. Tira uma rodinha, tira outra rodinha, e aí você não tem medo de nada, porque as respostas estão no seu vade-mecum. Só que tem um diferencial que eu falei ontem e vou repetir. Eu percebi que algumas pessoas não entenderam. Marcar vade-mecum não é dominar vade-mecum. Tem nada a ver. Marcar é eu pegar algumas partes do vade-mecum e botar um grude, botar um clips, ou então ir lá e grifar algumas coisas que eu acho que pode cair. Isso não é domínio de vade-mecum. Então a reflexão de hoje é: por que você não está se sentindo preparado para a OAB? Primeiro ponto. E como que tá o teu domínio do vade-mecum, tá?
Lembrando que nós estamos, essa semana até o dia 30, com promoção do meu curso de domínio do Vademecum Direito Civil, tá? Quem sabe fazer peça, sabe fazer questão. Quem sabe fazer questão, sabe fazer peça. O aluno foca muito em peça e normalmente vai mal nas questões e é o motivo da reprovação. Então, a proposta é a gente fazer o contrário. Peça, 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 domínio do Vademecum. Aí as questões ficam muito fáceis. Vou ler aqui, ó. Uma amiga nossa fala assim, eu tá cansada de assistir tantas aulas, mas tá com dificuldade nos recursos. O que você acha em fazer provas anteriores? Bom, tava falando com esse amigo que eu contei no começo da live. Gente, eu não sei o que vocês estão perdendo tempo de não fazer prova anterior. Você precisa fazer prova anterior. Em qualquer tipo de prova. Nós estamos falando OAB, mas nós podemos falar de concurso público, qualquer tipo de prova. É necessário. Não fique esperando o curso que você adquiriu te dar um simulado. Você tem que pegar as provas anteriores. Até porque a OAB, ela repete questões. Ela gosta dos mesmos temas. Faz algumas OABs que o quadro de professores, né? A banca examinadora não muda. E professor é assim, gente, quando ele gosta de uma coisa, ele pergunta a mesma coisa. Fazer o domínio do Vademecum é um exercício e você precisa se exercitar. O que você tem? Provas anteriores no site da FGV e você, se você pegar, pelo que eu tô prestando atenção, tá, gente? Qualquer livro de prática, tá longe de mim aqui, mas eu posso amanhã mostrar pra vocês. Qualquer livro de prática, eu tenho um monte, eu recebo todos. Qualquer livro de prática, sempre ele tá baseado na OAB ou ele é a prova da OAB. Ele é a prova da OAB. Tu não precisa esperar, tá disponível. Isso em primeira fase, segunda fase, mais ainda. A meta é fazer 2 questões e uma peça por dia. É uma meta. 2 questões e uma peça por dia. Agora não dá pra bobear. Tá na hora de exercitar. Quanto mais você exercitar, mais teu Vademecum vai ficar mágico. Simplesmente mágico. E ele vai começar a abrir sozinho. É incrível, mas é o que vai acontecer. Agora, se o teu Vademecum nessa altura do campeonato tá sem orelha, sabe? Dobrado. É porque você não tá manuseando ele. É porque você não domina ele ainda. Senão ele estaria já com várias orelhinhas aí te mostrando que você tá dominando literalmente. A nossa amiga fala que é de segunda fase de constitucional. Olha, a dica que eu posso dar para qualquer matéria, né? Você precisa focar direito material processual, certo? O nosso CPC sempre é subsidiário ou a mola mestra de qualquer matéria. Então, procura no meu YouTube um negócio que eu chamo de régua segunda fase, onde eu traço uma régua no CPC de quais peças podem acontecer. Então você realmente vai fazendo um critério de eliminação, não tem como errar, né? Você vai fazendo, ó, já caiu isso, vou chegar nisso. Constitucional, para a nossa amiga que está perguntando, é uma matéria pequena, né? Ela é específica, tem poucas peças, tá? Então você precisa o quê? Maratonar essas peças que você tá com dificuldade. Aí, olha, a dificuldade é peça, é recurso, que dificuldade é essa? Você não sabe qual é o recurso cabível? Você tem dificuldade de elaborar a peça do recurso, você identifica o recurso, mas tem dificuldade de elaborar. Isso que você precisa pensar. E qual que é o papo, né? O papo é o seguinte, se é dificuldade de entender o recurso, qual é o recurso que estão sendo pedido, começa a perceber nas provas anteriores quais as palavras que são usadas, porque as palavras que são usadas remetem ao recurso. Outra dica, faça uma linha do tempo processual. Ó, já teve petição inicial, já teve isso, já teve aquilo. O que é o próximo passo? Uma linha, eu chamo linha do tempo. Faça uma linha do tempo. Veja aonde ficam as tuas peças da tua matéria e olhe lá no direito processual se você consegue fazer uma escadinha, como eu faço na régua do YouTube, que eu faço do geral, que é o código, o CPC, mas eu tenho absoluta certeza que todos as matérias funcionam exatamente da mesma forma. E principalmente, gente, às vezes a tua agonia
de não encontrar a peça está no problema que está te deixando agoniado. Problema grande, problema complexo, fala de uma coisa, fala de outra. Tá te deixando confusa. Então eu vou te fazer uma sugestão. Olhe a resposta, não. Olhe a pergunta. Porque sempre a OAB trabalha assim. Problema, pergunta, problema, pergunta. O que o aluno faz? Lê o problema, fica mais confuso do que segue em tiroteio, né? Desesperado, porque o problema serve para confundir. E quando ele lê a pergunta final daquele problema, seja peça, seja questão, ele já está tão angustiado que ele não presta atenção. E, em regra, a resposta está naquela última pergunta, na última linhazinha. Então, para quem está com dificuldade, tenta essa técnica. Talvez essa técnica te dê mais segurança. Por quê? Porque aí você já entendeu o que ele quer e aí você vai ler o problemão gordinho, com outros olhos. Você já vai ter mais facilidade de tirar a gordura desse problema e fazer a nossa famosa espinha, né? Para quem me acompanha o meu domínio do Vademecum, sabe que para qualquer matéria, né? Eu sou focada em civil, a gente tem que fazer o estudo do problema, seja peça, seja questão, que é o quê? Leitura, grifo e espinha. Veja, pode ver em civil para você fazer em outras matérias, como que a gente elabora a espinha faz o meu problema ficar pequenininho, faz os meus fatos ficarem também bem objetivos, faz eu encontrar as palavras-chave e aí eu vou partir para o Vademecum. Tá bom? Então, independente da matéria, o exercício é exatamente o mesmo. Olha, pessoal, eu pretendo mais pra frente, né, nas próximas OABs, me dedicar a outras matérias de domínio de Vademecum, tá? Quero que vocês saibam. Mas eu não terminei nem de gravar civil ainda do jeito que eu gostaria, tá? Mas eu vou me dedicar porque eu tô acostumada. Quando eu trabalhava em cursinho, eu resolvia todas as matérias dos meus amigos, dos meus colegas na época, sacava o Vademecum sem saber a matéria e como eu dominava o Vademecum, eu sabia achar a resposta, tá? Então, vamos parar de ficar falando que a gente tá despreparado? Como é que a gente se sente preparado? Fazendo exercício. Exercício com o quê? Provas anteriores. Para de ficar ouvindo goiabice, que prova anterior não presta. Para de ficar ouvindo goiabice, que você só precisa fazer o simulado do cursinho. Isso aí não dá. Tô falando da minha cabeça, tá, gente? Não tô direcionando a nada nem ninguém, porque eu não sigo ninguém hoje em dia. É tudo os meus alunos que ficam me fazendo fofoca. Cara, fazer prova é fundamental. Tem concurseiro que uma das estratégias de prova é só fazer prova. É a melhor estratégia que tem. Então vamos fazer um combinado? Eu vou terminar por aqui, vou comer, que eu tô morta de fome, tô exausta, né? Cansada. E quero te dizer que você precisa tirar da frente essa coisa de eu não estou preparado, eu não estou preparada. Por quê? Porque você tem tempo, primeiro, um mesinho pela frente, precisa decidir. Segundo, precisa ter vontade, eu sei que você tem vontade, se você tá aqui, você tem vontade. Bora fazer uma peça e 2 questões por dia, mas é completo, leitura, grifo, mapa mental, peça inteira, de cabo a rabo, do endereçamento até termos em que pé deferimento, local e data advogado OAB. E 2 questões, de cabo a rabo, leitura, grifo, mapa mental e o desenvolvimento da redação, tá? É muito importante. Última dica que eu vou dar de hoje. Perceba que as peças da sua matéria têm uma base de peça. Eu, por exemplo, essa semana vou soltar um link das minhas bases de peça de direito civil, tá? Por quê? Eu percebi durante os anos, né, de tantos anos de janela de OAB, que toda matéria tem uma base de peça, que é igual. Então, se você tá com dificuldade na peça, você precisa decorar a base das peças. Petição inicial tem uma base de peça, recurso tem uma base de peça, mandado de segurança tem uma base de peça. Mandado de segurança, inclusive, tem uma lei que fala o que tu tem que botar. Olá, Tami, que saudade. Então, gente, não tem essa de falar que tá despreparado. A gente tem que pegar a coragem, toda aquela coragem que sobra na gente, mesmo a gente cansado, de repente, decepcionado. Eu tô com muitos alunos decepcionados com o cursinho, que estão na mentoria. E vamos em frente, tá? Vou deixar pra você aqui, novamente, meu curso está aberto, domínio do Vademecum Direito Civil, tá? Lá disponível, tá um preço bem pequenininho, mas depois do dia 30 eu vou aumentar. E também, se você tiver insegura, não tá sabendo muito bem como fazer as coisas, e quiser fazer uma mentoria individual comigo, tá? Individual, tem link na bio,
A gente marca um dia, né? Faz pagamento, marca um dia e a gente conversa 1 hora para botar essa casa do teu estudo em ordem, para você seguir em ordem, te falando coisas que eu sei que funcionam, né? Que vão dar certo para você. A questão é que muitas vezes o mundo exige de você demais, você se exige demais, faz uma meta gigante, não cumpre ela e aí adeus tia Chica, né? Como diria meu pai. E não é isso. Eu preciso que você tenha constância. A gente precisa organizar a tua vida com metas o quê? Viáveis. E aí, se você se interessar, se você gostar, aí e quiser que eu pegue no teu pé todo dia, every single day, a gente fecha a mentoria até o dia da prova. Tá bom, gente? Então, termino por aqui. Um beijo pra vocês. Termino o nosso contagem regressiva, pré-contagem regressiva para a segunda fase da OAB, exame 37. Precisamos tomar decisão. Acho que se você tá aí, você já tomou. E agora, pensar. Por que eu tô me sentindo despreparado? O que tá faltando para mim? E vamos colocar em prática tudo que eu falei aqui. Pegar provas anteriores, fazer uma peça e 2 questões por dia. E se eu tô com dificuldade em alguma coisa, eu vou começar a ler o meu problema, a estudar o meu problema, seja peça ou seja questão, de uma forma diferente. Se o problema tá me angustiando, eu vou começar pela última pergunta, a última linha. Normalmente, a resposta está, a palavra-chave da resposta está na última linha do problema da OAB. Tá bom? Faz a tentativa. Amanhã eu quero saber se deu certo, se você ficou mais confiante. E até mais, gente. Um beijo grande. Tchau, tchau.